Amém? 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Vamos estar lendo do verso 1 ao verso de número 6, nas duas traduções, e logo em seguida, como costume, vamos estar dando sequência ao estudo bíblico. Ontem acabamos o capítulo 8, hoje vamos começar o 9. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 9, verso 1 diz assim: defesa do seu apostolado. Não sou eu apóstolo? Não sou livre? Não vi eu a Jesus Cristo nosso Senhor? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos eu sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós direito de comer e de beber? Não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Vamos ver a outra tradução. A liberdade e os direitos do apóstolo Paulo. Não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outros, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós direito de comer e beber, e também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã ou esposa, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Amém? Amém. Então nós vamos observar aqui o que ensina a Bíblia sobre o ministério, sobre o ministério pastoral e apostólico, O que ensina o apóstolo Paulo sobre esse assunto. Este capítulo trata da política de Paulo com relação ao sustento financeiro e dá a impressão de ser uma interrupção em sua discussão sobre as carnes oferecidas a ídolos. Na verdade, porém, não é uma interrupção, mas sim uma ilustração dos princípios que o apóstolo apresenta em 1 Coríntios 8 e 10. Paulo usa sua própria experiência para ilustrar o emprego amadurecido da liberdade. Ela é livre para receber o sustento da igreja de Corinto. No entanto, escolheu abrir mão desse direito a fim de alcançar um objetivo mais elevado. É importante ter em mente, em sua maioria, os gregos menosprezavam trabalhos manuais. Tinham escravos para fazer esse tipo de trabalho para que os cidadãos pudessem desfrutar dos esportes, de filosofia e de lazer em geral. É evidente que os judeus davam grande valor ao trabalho honesto. Até mesmo os rabinos eruditos tinham uma profissão e ensinavam às pessoas que aquele que não ensina o filho a trabalhar, o ensina a roubar. Paulo sabia fazer tendas e trabalhar com couro. A fim de ilustrar o uso dos direitos pessoais, Paulo apresenta dois argumentos em favor de sua política financeira como servo de Cristo. Defende seu direito de dar e de receber. Nós vamos ver do verso 1 ao 14. Na primeira metade do capítulo, Paulo prova que tinha o direito de receber apoio financeiro da igreja de Corinto. Apresenta 4 justificativas para esta declaração. Seu apostolado, que nós vamos ver agora, que nós lemos do verso 1 ao verso 6. O termo apóstolo significa aquele que foi enviado sob comissão, e se refere em primeiro lugar aos 12 apóstolos e a Paulo. Como os profetas do Novo Testamento, os apóstolos receberam a incumbência especial de lançar os alicerces da igreja. Efésios 2:20 diz que a igreja está edificada, alicerçada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Uma das qualificações para ser apóstolo era ter a experiência pessoal de ver o Cristo ressurreto. Atos capítulo 1, verso 21 e 22. Então, essa é uma característica para ser um apóstolo. Tinha que ver o Senhor Jesus. Deveria ter andado com ele, observado. Então, nós vemos isso em Atos, capítulo 1, do verso 21 ao 22. Quando eles vão escolher o substituto de Judas, tinha que ser um homem de boa reputação, que desde o começo do ministério de Jesus, desde o batismo até sua
a assunção aos céus, né, deveria ter andado com ele. Então, uma característica, né? E Paulo também tinha essa característica, pois ele diz no verso 1, né, não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso. E nós entendemos pela Bíblia que não foi só uma vez, né? Não foi só em Atos capítulo 9. Eu creio que por vários momentos nosso Senhor apareceu a Paulo, né? Aleluia. Apareceu em visão, em sonho, o arrebatou ao terceiro céu, né? Então não foi só uma vez, né? Até porque o Evangelho ele disse, não aprendi de homem nenhum, mas recebi por revelação de Cristo. Então, o apóstolo Paulo era tanto apóstolo quanto Cefas, né? Cefas aqui é Pedro, né? É os apóstolos, quer dizer, que também diz aqui que eram acompanhados por mulheres, né? A Igreja Católica diz que Pedro é o primeiro Papa, né? E o Papa não pode ter mulher, então os papas de hoje não se espelham em Pedro, né? Porque ele tinha mulher, né? Ele tinha esposa, né? Assim como os demais apóstolos, né? Eles tinham esposa. O significado da Bíblia é não fazer menção do nome das mulheres, que dificilmente você vai ver, né? Tanto no Novo Testamento como no Velho, pode ver a genealogia, é sempre dado ênfase ao homem, né? Porque é uma cultura judaica, né? É uma cultura judaica e que Paulo ali, que nós vemos na Bíblia, que influenciou também na Escritura, né? Que influenciou. Até hoje, daquele lá, a mulher não tem tanto valor como tem aqui no Oriente, né? Lá no Ocidente não tem tanto valor como aqui. Então, é uma cultura daquele povo, né? Paulo viu Jesus Cristo quando se encontrava a caminho de Damasco para prender cristãos. Atos capítulo 9, verso 1 ao 9. Os apóstolos deveriam ser testemunhas da ressurreição de Cristo, né? Então é o caso de Paulo. Então, fazendo um paralelo com os apóstolos de hoje, né? Eles não podem se auto-intitular apóstolos hoje. Por que não podem? Porque esse ministério foi reservado aos 12. Foi reservado àqueles que andaram e foram testemunhas de Jesus. Mas então não existe apóstolo hoje, não no sentido dos apóstolos originais, mas sim no sentido de um dom, né? Aí sim, né? De um ministério, porque a Bíblia diz em Efésios que Deus colocou uns como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, num todo como um ministério, assim podemos ver, assim, Charles Spurgeon, né? Um pastor como um apóstolo, né? Porque foi um fundador, né? Foi um grande ganhador de almas. Podemos ver Jonathan Edwards, Lutero, né? O apóstolo da reforma, né? Mas eles mesmos, nem um pouco de sua época, os intitularam, né, com esse título, né? Porque acho que nenhum homem, nenhum desses teve a coragem que estão tendo os líderes de hoje, né? Mas a maioria dos apóstolos hoje são falsos. 99% são falsos, não são verdadeiros, né? Porque o verdadeiro servo de Deus, ele não vai se auto-intitular apóstolo. Ele vai se contentar com ser chamado de pastor, evangelista, né? Ele não vai querer esse título de profeta ou de apóstolo. Embora essa manifestação de dom possa existir, mas jamais como aqueles lá. Porque aqueles apóstolos do passado, né, escreveram o Novo Testamento, né? Ou seja, o que eles escreveram aqui é infalível, não tem erro. E nenhum apóstolo hoje pode ter essa autoridade, né, de ser infalível, né? Nem o Papa, que se auto-intitula infalível também, né? A doutrina da infalibilidade papal, onde ele não falha. Então nós aprendemos que todos os homens falham, erram. Mas a palavra de Deus, o Novo Testamento, jamais ele é infalível. Então Paulo foi infalível, né? Desde a sua carta a Romanos até Filemão, seus escritos foram infalíveis, porque foram inspirados por Deus, pelo Espírito de Deus. Então Deus revelou para eles o significado da lei, né? A interpretação da lei correta, né? A interpretação correta de toda a Escritura, onde eles escreveram o Novo Testamento, baseado na lei, nos profetas, e na obra, na morte, na vida e na ressurreição de Cristo Jesus, né? E nas revelações do Espírito Santo. Então, hoje não existe nova revelação. Até a gente pode até dizer que tivemos uma nova revelação
mas na verdade não é uma nova revelação, é somente uma iluminação daquilo que já está revelado, né? Porque a revelação já foi dada. Hebreus capítulo 1 está claro que Deus falou que ora pelos profetas, hoje nos fala pelo Filho, pela palavra do Filho. Então, apóstolo hoje não existe mais. No sentido dos apóstolos do Novo Testamento, não existe mais. Nem tampouco profetas também. Alguém que se pode titular. Embora no Novo Testamento teve Ágabo, teve aquelas filhas, as filhas de um irmão também que profetizavam, era 7 virgens, né? Eu não lembro, está em Atos dos Apóstolos, que profetizavam, mas a profecia para nós hoje, irmãos, maior, infalível, inquestionável, inerrante, eterna é a palavra de Deus. Amém. Então, esse negócio de dizer eu profetizo, eu determino, eu profetizo isso e aquilo, é uma teoria totalmente antibíblica, porque a profecia, em primeiro lugar, ela não é inspirada por vontade do homem, né? Nós vemos isso lá em Pedro, né? Que nenhum profeta falou pela própria vontade, né? Mas homens santos falando da parte de Deus. Então, a profecia não pode vir do meu coração, da minha mente ou de minha alma, né? Mas a profecia, ela vem do Espírito Santo, e toda profecia que alguém profetizar na igreja hoje deve ser examinada pelo crivo da palavra de Deus, né? Deve ser examinada. Por quê? Porque se ela for contra a palavra, se ela for uma distorção da revelação dada, então ela é uma falsa profecia. Então, existe a profecia hoje, existe o dom da profecia hoje. Tem igrejas que não acreditam, principalmente as tradicionais, mas profetas mesmo, no sentido dos profetas e apóstolos do Novo Testamento e profetas do Velho, já não existe mais, né? Porque a escritura inspirada já foi nos dada, né? Durou só até João Batista, né? A lei dos profetas duraram até João, né? Então, o profeta no sentido de ser um ser infalível, hoje não existe mais. Até porque se alguém descobrir que tem um profeta hoje na terra, por favor, manda ele vir congregar aqui ou nos dê interesse para nós irmos congregar com ele, né? Porque toda decisão que nós vamos fazer, vamos pedir a direção profética dele. Porque um profeta, ele não erra. O profeta, se ele dá 100 profecias, tem que acertar 100. É o profeta bíblico, né? Da Bíblia era assim. Aos de hoje, infelizmente, não é, né? Eles acertam metade, erram metade e fica por aí mesmo. O povo não está mais nem aí, né? Mas o profeta da Bíblia, a Bíblia diz o profeta Samuel que tudo que ele falou não caiu nenhuma palavra por terra. Samuel, estava em Samuel. Então, o profeta bíblico não erra, ele é infalível. Os apóstolos também receberam o poder de realizar sinais e prodígios para autenticar a mensagem que pregavam. Então eles tinham poder, os apóstolos, para fazer sinais. Vamos ver isso em Hebreus capítulo 2. Vamos ver se está certa a referência aqui. Hebreus 2:4 diz assim: testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Então os apóstolos também, a diferenciação deles para nós hoje que pregamos o Evangelho, é que eles eram dotados de um poder sobrenatural. Ou seja, não que Deus não possa fazer hoje pela fé, né? Pela fé, cremos que Deus pode ressuscitar mortos, pode curar paralíticos, né? Mas os sinais e os dons que eles tinham se sobressaíam dos demais da igreja, porque Deus deu o selo apostólico a eles. Então, eles faziam milagres extraordinários, ressurreição de mortos, curavam paralíticos. Por quê? Porque este era uma autoridade, era um sinal que Jesus tinha dado aos apóstolos, né? Para autenticar que eles eram realmente verdadeiros apóstolos, né? Então, nós vemos que tem várias exigências, né, para ser um apóstolo. Aleluia. Primeiro, ter todos os dons, operar maravilhas e milagres. Primeiramente, é ver Jesus, né? Andar com Cristo e receber como eles fizeram. Segundo, é ter os dons. Ter todos os dons, operação de maravilhas, né? Fundar igrejas, aonde até então nunca se ouviu falar do Evangelho. Então, se eu falar que eu sou um apóstolo aqui em Samuel, eu sou o maior mentiroso, porque aqui já existe igreja. Para ser um apóstolo tem que ir lá no meio das tribos, lá no meio da África, no meio da China, lugares que
o Evangelho nem foi pregado ainda, e lá Deus te usar sobrenaturalmente e almas se converterem. Mesmo assim, não seremos apóstolos, embora podemos até ter os dons, o ministério apostólico, mas não ser no sentido dos 12. Isso jamais, né? Isso jamais. Porque eu também não quero ser tonto aqui de colocar Deus numa caixinha, né? Dizer que, como fazem muitas igrejas tradicionais, né? Que Deus não derrama dons mais sobre a igreja. Não. A palavra de Deus não tem nenhuma base na palavra que os dons cessaram, né? Eu não encontrei. Nós vamos chegar lá e depois vamos falar sobre isso. Lá em Coríntios 13, muitos interpretam que os dons cessaram, né? Mas quando nós chegarmos lá, nós vamos falar de novo desse assunto. Paulo havia realizado milagres durante o seu ministério em Coríntios, 2 Coríntios 12, versículo 12. Então, assim como Jesus fez vários milagres que não são relatados na Escritura, os apóstolos também, né? Nem tudo que eles fizeram está escrito na Bíblia, né? Porque se for escrito tudo que Jesus fez, os apóstolos, teremos que montar centenas e milhares e milhões de biblioteca, né? Porque foram muitas obras maravilhosas, muitas obras, para ficar claro a diferença deles para nós, né? Deles para nós. Hoje, se a gente orar por um paralítico que ele andar, o camarada já se acha o bambambam, né? Mas os apóstolos, isso era rotineiro, né? Todo dia acontecia isso, a todo momento, né? Dentro e fora da igreja, pregando na praça, pregando na sinagoga, na porta do templo, aonde eles estavam existia esse poder apostólico sobre eles, né? A sombra de Pedro curava os lenços e aventais de Paulo operavam milagres. Não que Deus não possa fazer isso hoje, mas está claro a diferença deles para nós. Nós não queremos ser loucos aqui de se achar igual eles, né? Ou como muitos têm se achado aí, né? Igual eles, ou até tem um pastor que vai empregar no Brasil, né? Que colocaram no cartaz o Elias da nossa geração, né? O pastor Ben Henrique. Não sei se ele sabe disso, mas um dos seus seguidores colocou na internet isso, né? Então, felizmente, o homem acha que é muita coisa, mas não é nada, né? Está longe, está longe. Na verdade, considerava a igreja de Corinto um selo muito especial de seu ministério como apóstolo. Corinto era uma cidade que apresentava diversas dificuldades para o ministério. No entanto, com a capacitação do Senhor, Paulo realizou ali uma grande obra. Agora você imagina Paulo, pastor. Foi para essa cidade, não existia igreja ali. Temos que salientar isso, né? Primeira vez que foi pregado o Evangelho, o fundamento foi ele, né? Que edificou ali em Corinto. Com o templo, com 1000 prostitutas, né? Fora idolatria e todo tipo de miséria. Mais ou menos igual Éfeso também, né? Tinha um dos templos das 7 maravilhas do mundo, né? A Diana dos Efésios. Então Paulo vai por essas cidades onde ninguém teve coragem de ir, porque Deus o chamou, primeiramente isso, né? Não podemos nos esquecer disso. Cristo disse que ele pregaria o Evangelho aos gentios, chamou ele para esse ministério, por isso que ele é conhecido como apóstolo dos gentios. Então, fazer essa obra que ele fez são poucos, né? Eu considero um apóstolo missionário batista chamado William Carey, embora ele não se intitulou com isso, né? Ele não se auto-intitulou. William Carey foi para a Índia, né? Acho que ele demorou 7 anos para ganhar uma alma para Jesus, mas ele fez um trabalho ali maravilhoso, plantou igrejas, traduziu a Bíblia em vários idiomas ali do país da Índia, né? Porque são vários dialetos que eles falam. Então esse homem, embora era um homem humilde, jamais se auto-intitulou apóstolo, nem mesmo os irmãos de sua igreja, as ovelhas que ele tinha dado para Cristo, mudavam esse título. Mesmo assim nós vemos o ministério ali, um chamado apostólico, né? Ele foi num lugar aonde nunca foi. O missionário David Blaker também foi pregar para os índios, a mesma coisa também. Ele foi num lugar onde os canibais comiam pessoas vivas. Olha onde ele teve coragem de pregar o Evangelho. Então esses homens sim são apóstolos, né? Vão a lugares que ninguém tem coragem de ir, né? E começam o fundamento, né? Lá de baixo, né? Aleluia! Fundamento, né? Então isso é interessante, porque a maioria dos apóstolos hoje, misericórdia, né? Que andar de avião, de carro, comendo bem do melhor, já prega no lugar que o povo já está cansado de ouvir o Evangelho.
Já tem igrejas em todos os lugares, aí fica fácil ser apóstolo, né? Aí dá para ser até um semideus. Mas os apóstolos, igual esses da Bíblia, irmãos, não estou dizendo que não exista nem hoje, mas 99% desses que se intitulam apóstolos, se colocarmos à prova, são falsos. Tem que fazer igual que a gente Apocalipse lá em Éfeso fez, né? Colocou à prova aqueles que se dizem apóstolos e não são, os achaste mentirosos, né? Então temos que tomar muito cuidado com esse movimento apostólico, né? Porque outrora a moda era a cura divina, né? A moda era a cura divina, era a profecia. Depois foi determinar a bênção, né? Depois vem a teologia da prosperidade, o G12. Agora é a nova moda. Agora a nova moda, pastor, é o ministério apostólico. Está uma moda isso. Se nós estudarmos na internet, nós vamos ver várias igrejas. Não são mais igrejas evangélicas. Está escrito igreja apostólica, né? Agora. Então, é a nova moda do momento, né? Mas vamos ver até quando essa moda vai durar, né? Porque essa moda, esse vento de doutrina, não vem do céu, né? Vem simplesmente de corações humanos, né? Portanto, como apóstolo, Paulo tinha o direito de receber algum sustento do povo para o qual havia ministrado. No texto original, o termo poder é usado 6 vezes neste capítulo como sentido de autoridade, direito. O apóstolo era representante de Cristo, merecia ser bem recebido e cuidado. Paulo não era casado, mas se tivesse uma esposa, ele também teria o direito de ser sustentado pela igreja. Pedro era casado, sua esposa viajava com ele. Paulo tinha o mesmo direito, no entanto, não usou. Paulo também tinha o direito de se dedicar ao ministério da palavra em tempo integral. Não precisava fazer tendas. Os outros apóstolos não trabalhavam em ocupações diversas para se sustentar, pois se dedicavam inteiramente ao ministério da palavra. Todavia, tanto Barnabé quanto Paulo trabalharam com as próprias mãos para levantar não apenas seu sustento, mas também o sustento de seus colaboradores. Então é muito importante salientar isso, que não é errado o pastor receber salário da igreja, o sustento da igreja, mas Paulo, assim como ele nos ensinou ontem, né, nós estudamos aqui no capítulo 8, que ele ensinou, se ele pudesse, ele não escandalizaria os mais fracos, né? Então ele abriu mão de casar, ele abriu mão de receber salário, e quantas coisas ele abriu mão, né? Se formos aqui, dá para fazer uma pregação só sobre isso, né? E quantas coisas ele abriu mão para ganhar almas para Cristo, né? Para pregar o santo e poderoso evangelho. E mesmo assim, o povo ainda criticava ele, isso que é o mais duro, né? O povo ainda julgava ele, né? Julgava ele, né? Aqui nós vemos Pedro, era casado, não trabalhava, né? Porque ele abandonou a profissão dele de pescador, se dedicou somente ao evangelho, né? Ao ministério da oração e da palavra, e aparentemente ninguém criticava. Agora Paulo, eles criticavam. Infelizmente, é assim que funciona. Não que Pedro estivesse errado, pelo contrário, ele estava fazendo a obra de Jesus, né? A obra do Senhor. Só que vale salientar aqui que eles receberam sim o sustento da igreja, o salário, mas não ficaram ricos. Não ficaram. Então, infelizmente hoje, muitos pastores, muitos líderes de igreja, principalmente das grandes, pequenas também, mas principalmente das grandes capitais, né? Metrópoles que tem milhares de membros, nós vemos um descaso, né? Nós vemos literalmente o desvio de verbas, de dinheiros, ofertas que são doadas para a igreja para benefício pessoal, né? Não para sustento, mas para enriquecimento, né? Pastores que não são mais pastores vocacionados, né? Mas profissionais, empresários e mercenários, né? Infelizmente, isso tem acontecido hoje na nossa geração, né? O que a palavra diz aqui, sustento, salário, não está dizendo que não estamos aqui estipulando o valor. O pastor tem que ganhar R$1.000, não, tem que ganhar 600, outro tem que ganhar 2.000, outro tem que ganhar 5.000, outro tem que ganhar 20.
Aí depende, cada caso é um caso, cada igreja é um caso, cada condição financeira de uma igreja é um caso, e também depende do líder, se ele vai querer ou não se abster desse direito para não escandalizar o evangelho, para não ser tropeço para os fracos. Então, é igual eu disse na internet por irmão, isso aí varia de cada caso, é um caso. Mas o que tem acontecido hoje, 90% dos casos, muitas das vezes se tornou profissão, infelizmente. Ser pastor hoje para muitos é profissão. De receber um salário é um meio de vida, é um meio de ganhar pão. Infelizmente, Infelizmente, se todos seguissem, ou tentassem pelo menos seguir o exemplo de Paulo, ele mesmo disse, sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo, com certeza não estaria essa bagunça que está hoje. Versículo de número 7 agora. Quem jamais milita a sua própria custa? Quem planta vinho não come do seu fruto? Que é a uva, no caso, Ou quem apacenta o gado não come do leite do gado? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come de seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Então, o mesmo princípio de Romanos 10, quando Paulo fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então, está claro que a igreja tem essa responsabilidade, mas infelizmente ela tem sido negligenciada. Quantos missionários poderiam ser enviados ao campo? E não são. Por que não são? Porque o pastor, em vez de se contentar com o seu soldo, com o seu salário, ele não se contenta, ele quer enriquecer. Então ele pega todo o dinheiro de ofertas e aplica para ele, e não para missões, ou para a obra de Deus, ou para a ajuda dos pobres, porque Pedro recebeu salário, certo? Até Paulo algumas vezes recebeu também, mas eles não ficaram ricos, mas eles não construíram impérios, juntaram um monte de casas, um monte de carros, um monte de terrenos, ou compraram várias empresas ou fazendas, como tem acontecido hoje, Infelizmente, isso tem acontecido hoje. Então, esses líderes de hoje, eles estão totalmente fora do exemplo dos apóstolos, totalmente fora. Pedro recebeu sua oferta? Recebeu, mas ele não tinha ouro nem prata, mas ele tinha Jesus. Então tudo que ele recebia era para ele comer, para a mulher dele comer. Se ele tem filhos ou não, a Bíblia não diz, mas eu creio que tinha. Não dá para saber, Tem coisa que a Bíblia não fala, por isso que a gente gosta da Bíblia, Tem muito mistério que é só no céu que vai ser revelado, Então, se ele tinha filhos ou não, se Tiago, se Tomé, Bartolomeu, Mateus, A maioria deles, acho que todos eles eram casados, Agora João, não sei, o apóstolo João, o apóstolo Paulo, eu acho que desse grupo eram os únicos que não eram casados. Mas também não existe base também para falar que era a não ser Paulo, Paulo era o único aqui que eu falo com 99% de certeza que não era casado, mas o resto não tem como a gente pôr a mão no fogo, Mas eles tinham família e pregavam o evangelho e recebiam a oferta. Mas para que eles recebiam? Para comer e beber. É para isso que serve o salário do pastor. É para ele comer, é para ele beber, é para ele ter suas necessidades básicas, saciadas. Isso se tiver condição da igreja, mas se não tiver também, ele não deve ser pesado na igreja, Não deve. É o que a Bíblia ensina, infelizmente. A maioria não enxerga dessa forma. A maioria não enxerga. E mesmo tendo direito, o que nós vemos em Paulo, mesmo ele tendo direito, ele se absteve. A experiência diária mostra que o trabalhador merece a recompensa de seu trabalho. Se um homem é convocado para o exército, o governo lhe paga um soldo e fornece os suprimentos necessários. O homem que planta uma vinha tem o direito de comer de seus frutos, assim como o pastor ou boiadeiro que tem o direito de usar o leite produzido pelo rebanho. Talvez, em certo sentido, Paulo esteja comparando a igreja a um exército, a uma vinha e a um rebanho. Como apóstolo, Paulo encontrava-se na frente de batalha. Em outra passagem, 1 Coríntios 3, do 6 ao 9, compara a igreja de Corinto
a um campo cultivado. O próprio Jesus usa a imagem da videira com seus ramos, João capítulo 15, e também do rebanho, João capítulo 10. A lição é clara: o obreiro cristão tem o direito de esperar benefícios em troca do seu trabalho. Esse princípio vale não apenas para a esfera secular, mas também para a esfera espiritual. Na palavra de Deus, ela não condena os líderes, né, os pastores, receberem salário, né? Por que eu tenho que falar isso? Porque existem denominações também que já distorceram Coríntios capítulo 9, né? A congregação, por exemplo, mesmo é contra o salário pastoral, né? Até porque nem pastor eles consideram, né? É ancião, mas eles são contra o sustento. A Bíblia não é contra. A Bíblia é contra os mercenários, os lobos devoradores, os exploradores, os que escandalizam o nome de nosso Senhor Jesus. Mas contra o soldo, né? A palavra salário que vem de soldo, né? Digno é o obreiro do seu salário, do seu soldo, né? Que é o salário diário, é o pão de cada dia. Isso sim a Bíblia, ela autoriza, né? Como diz o ditado, né? Você abandona tudo, vai para uma outra cidade, começa a pregar o Evangelho. No lugar onde Cristo não foi anunciado, fazer a obra de Deus. Automaticamente, se você se dedica totalmente àquilo, o seu salário virá daquilo, né? Virá daquilo, né? Não que você vai explorar como muitos têm feito, ou se enriquecer, se aproveitar disso, como muitos têm feito, né? Porque aqui vai do caráter também, né, pastor? Aqui vai do caráter do homem de Deus. Se ele é um homem de Deus, ele vai saber, né, administrar. Mas se ele não for, ele vai se corromper, né? Vai se corromper. Versículo 8 agora. Vamos ler do 8 ao 12. Digo eu isso segundo os homens, ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se você me ama as coisas espirituais, será muito que de vós recolhemos as carnais? O 12. Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Vamos ler a tradução agora. Verso 8 novamente. Porventura falo isto como homem, ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não matarás a boca do boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança, e o que pisa o trigo faça na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós nos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo, né? Na outra parte, eu esqueci desse pedaço também, mas nós não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Verso 12, então. Além do Antigo Testamento. O Antigo Testamento era a Bíblia da igreja primitiva, então convém salientar isso. A igreja no Novo Testamento, a igreja primitiva, eles não tinham o Novo Testamento ainda. Aleluia! Não tinha, estava sendo escrito ainda. Né? Isso passou a se juntar, eu não sei em que ano, né? Mas tem que pesquisar lá, mas não sei se é no ano 200, com os pais da igreja, né? Eles foram reunindo os livros, né? Em um só, no Novo Testamento. E foram rejeitando vários outros, né? Falsos evangelhos e falsos escritos que circulavam na igreja no primeiro, no segundo, no terceiro século. Então eles não tinham, então a Bíblia deles ali era o Antigo Testamento, né? Era o Antigo Testamento. Hoje a nossa Bíblia, né? A Bíblia judaico-cristã, né? Bíblia judaica e Antigo Testamento.
Bíblia cristã, Novo Testamento. Né? Então, se ajuntou o livro do judaísmo, né, que é o Antigo Testamento, com o livro do cristianismo, que é o Novo Testamento. Os dois, então, formando a Bíblia Sagrada, a palavra inspirada de Deus, desde o Gênesis 1 até Apocalipse 22. Então, a palavra de Deus. Da igreja primitiva, uma vez que o Novo Testamento ainda estava sendo escrito. Mesmo livres dos mandamentos da lei, os primeiros cristãos encontravam as orientações de que precisavam nos princípios espirituais da lei. Nas palavras de Agostinho sobre os testamentos da Bíblia, o Novo se encontra oculto no Antigo, o Antigo é revelado no Novo. Paulo cita Deuteronômio 25:4 como prova de sua argumentação. Cita esse mesmo versículo quando escreve a Timóteo e incentiva a igreja a pagar devidamente seus ministros. 1 Timóteo 5:17 e 18. Uma vez que os bois não sabem ler, esse versículo não foi escrito por eles. Também não foi escrito apenas para o agricultor que se vale do trabalho dos bois. Seria crueldade o agricultor atar a boca do boi para não comer o trigo diante dele. Afinal, o boi estava trabalhando. Paulo vê corretamente o princípio espiritual nesse mandamento. O trabalhador tem direito de participar dos frutos. O boi havia arado o solo, a fim de prepará-lo para a semeadura. Estava trilhando o trigo que havia sido colhido. Paulo havia arado o solo em Corinto. Vira a colheita resultante da semente que havia plantado. Nada mais certo do que participar dos frutos dessa colheita. Que interessante a lei de Moisés, né? Deus se preocupava com os animais, se preocupa com os animais, né? Não fecha a boca do boi quando ele está debulhando o trigo, né? Ele está andando ali no pasto, deixa ele comer, não fecha a boca dele, porque senão você vai judiar do bichinho, né? E é um pecado para Deus, porque os animais, eles são criação de Deus também. Lá no livro de Jonas nós vemos isso. Deus vai falar para Jonas: Jonas, não vou ter misericórdia de Nínive, tantas pessoas aí que não discernem nada, né? O certo do errado, e dos animais também. Então os animais têm cuidado, Deus alimenta eles. A Bíblia diz lá em Mateus que o Pai alimenta os pássaros do céu, né? O Pai cuida deles. Então é maravilhoso isso, né? Mas o princípio aqui o boi que está trabalhando representa o pregador, o pastor, ou seja, ele tem o direito, né, de se alimentar daquilo também, né? Porque ele está trabalhando por aquele campo do Senhor, por aquela vinha do Senhor, por aquele rebanho do Senhor. Então é um princípio aí que Paulo ele ensina, e em Timóteo também vai falar. Vamos ler Timóteo, 1 Timóteo 5. Só vamos ler porque já estudamos nesse pedaço. Timóteo 5, só para complementar aqui. 1 Timóteo 5, verso 17 e 18. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordaças o boi quando pisa o trigo. E ainda: o trabalhador é digno do salário. Então, o que a palavra de Deus aqui ela ensina sobre esse assunto, né? Que aqueles que presidem, né, na igreja, que lideram, né, principalmente os que se afadigam, que se dedicam à palavra, são dignos, né, de dobrados honorários, de reconhecimento, né, de ajuda da parte da igreja, quando assim pode. Paulo, em 1 Coríntios 9:11, que diz assim: se nós não semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Declara um princípio fundamental da vida cristã: se recebemos bênçãos espirituais, devemos compartilhar bênçãos materiais. Os judeus, por exemplo, deram bênçãos espirituais aos gentios, de modo que coube aos gentios compartilhar suas bênçãos materiais com os judeus. Quando em Romanos 15, lá Paulo vai levantar uma oferta, né, para os judeus, né, ele fala esse princípio: não, dos judeus veio o Salvador, veio a salvação, né? Então seria justo também nós juntarmos aqui uma coleta, uma oferta, e levar para eles, né, para os cristãos pobres lá em Jerusalém. Os que nos ensinam a palavra têm o direito de esperar sustento das igrejas. Gálatas 6, do verso 6 ao 10, também vai dizer isso. Vamos ler lá, Gálatas 6,
Gálatas 6. Já foi 40 minutos, nem vi passar a hora. Amém. Gálatas 6, verso 6 ao verso 10. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis de Deus, ninguém se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não descansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da fé, né? Aos da família da fé. Então, o versículo 6 que diz, né? Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Então, esse é o princípio. Temos razão para crer que Paulo aceitou o apoio financeiro de outras igrejas. Os cristãos de Filipos enviaram 2 ofertas a Paulo, quando ele foi para Tessalônica. Filipenses 4, verso 15 ao 16. Então nós vemos isso, né? Paulo vai receber ofertas. Filipenses 4, verso 15 ao 16. Diz assim: e sabeis também vós, Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas 2, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Então aqui está falando de oferta, né? Que a igreja de Filipos ali ajudou o Paulo, né? Por 2 vezes, enviou ofertas para ele. Claro que nem tudo que ele recebeu foi colocado na Bíblia, né? Mas esse princípio é bíblico. Paulo lembrou os coríntios de que despojou outras igrejas recebendo salário para vos poder servir. 2 Coríntios 11, 8. 2 Coríntios 11, 8. Olha lá, despojei outras igrejas recebendo salário para vos poder servir. E estando entre vós ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava em tudo. Me guardei e me guardarei de vos ser pesado. Então sabemos a situação financeira da igreja de Corinto, né? Mas Paulo despojou, né? Recebeu salário de outras igrejas, né? Ajuda de outras igrejas para ali continuar o trabalho de Deus. Ao que parece, outros ministros haviam aceitado o apoio financeiro da igreja de Corinto. Mas, o versículo 12 vai dizer isso, né? Vamos ver o versículo 12 aqui do capítulo 9 de novo. Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Ao que parece, outros ministros haviam aceitado o apoio financeiro da igreja de Corinto, mas Paulo preferiu permanecer independente, para não criar qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Seu desejo era dar o melhor exemplo possível para os outros cristãos. Então Paulo não quis, né? Tinha obreiros, aqui eu não cito o nome deles, né? Mas eu acho que era Paulo, Pedro, né? Recebiam ofertas da igreja de Corinto, mas Paulo não quis para impor impedimento ao Evangelho do Senhor e também para dar exemplo, né? Nós vamos ver isso em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Paulo tinha essa filosofia. 2 Tessalonicenses, 3º capítulo, versos 6 ao 9. Eu vou ler rapidamente. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, não segundo a tradição que de nós recebeste, pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitarmos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós,
nem jamais comemos pão à custa de outro. Pelo contrário, elaboro fadiga de noite e de dia, trabalhamos a fim de não ser pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecermos exemplo em nós mesmos para nos imitardes. Então Paulo se absteve, trabalhou para dar também um exemplo na igreja primitiva, né? Um exemplo àquele povo, né? Porque se a moda pegasse, e hoje a moda pegou, né? Então hoje a maioria vai atrás do dinheiro somente e não das almas verdadeiramente, né? A maioria vai atrás de riquezas, da gordura das ovelhas, não quer o leite da ovelha, mas quer a gordura, a carne e chupa o osso do tutano ainda, né? Então infelizmente é o que acontece hoje. As doentes não são curadas, as que se desgarram não são visitadas nem buscadas, né? Então é isso que tem acontecido hoje. Versículo 13 agora, de Coríntios 9. Não sabeis vós que administram o que é sagrado, comem do que é do templo, e os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Então aqui na lei de Moisés era assim que funcionava, né? Os levitas, os sacerdotes, eles comiam os sacrifícios que é da carne que sobrava, né? Uma carne era queimada e a carne que sobrava eles comiam, né? Eles comiam assim também como os levitas, né? Eles recebiam os dízimos, as ofertas, para o sustento do mantimento na casa de Deus, né? Tanto deles como dos estrangeiros, dos pobres e dos órfãos e viúvas. Os sacerdotes e levitas viviam do sacrifício e ofertas levadas ao templo. Os regulamentos que determinam sua parte das ofertas e os dízimos especiais que recebiam podem ser encontrados. Eu não vou ler aqui, senão vai ser muita coisa, né? Números 18, do 8 ao 32, Levítico 6, 14, 7, 36 e capítulo 27. A aplicação é clara. Os ministros do Antigo Testamento que viviam sobre a lei eram sustentados pelo povo para o qual ministravam. Acaso os servos de Deus que ministram sobre a graça também não deveriam ser sustentados, ou seja, não deveriam ter o mesmo direito que os ministros do Antigo Testamento eles tinham de receber tal oferta, tal ajuda, né? Que a coisa mais linda que tem, pastor, se o pastor tem a mesma opinião que a minha, é você pegar o irmão, é claro, de boa reputação, cheio de fé do Espírito Santo, chamado por Deus, se a igreja tem condição, pegar ele e enviar ele para uma obra missionária, sustentá-lo ali, né? Para ele poder se dedicar somente àquilo, né? Coisa mais linda que tem, né? Mas hoje nós não vemos mais esse tipo de visão, né? Não vemos. A maioria das igrejas só pensam em beleza do templo, né? Deixar um templo maravilhoso, em ter os melhores carros, as melhores casas, mas a preocupação mesmo no serviço de Deus é muito pouco, né? Por isso que foi banalizado, né? Foi banalizado a oferta, o dízimo, o sacrifício, o ministério pastoral, a igreja como um todo, né? Porque as ovelhas estão pagando pelo erro dos bodes, né? Infelizmente é assim, né? Eu vi uma frase dessa na internet e é verdadeira, né? Que as ovelhas do Senhor estão pagando a culpa pelo pecado e sujeira dos bodes. Foi o Paulo Ângelo que falou, o pastor Paulo Ângelo. Versículo 14 agora. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Os ensinamentos de Jesus. Paulo refere-se sem dúvida às palavras de Jesus em Lucas 10, versos 7 a 8, e em Mateus 10, 10, né, que fala ali que o obreiro é digno do seu salário quando ele for pregar o Evangelho. Entre numa casa que é digna e coma ali o que eles derem para comer, né? Coma daquela oferta, coma daquela ajuda. Vamos ler Lucas só, né, para não ficar, para ficar mais completo o estudo, né? Lucas 14, Lucas 10, Lucas capítulo 10, versos 7 e 8. Então, Lucas 10, 7 e 8. Permanecer na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno ao trabalhador de seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa casa, ali vos receberem, comendo tudo que vos for oferecido. Então é exatamente isso, né? O salário aqui é o sustento, né? O pão de cada dia, e não riqueza, né? Como muitos têm feito hoje, né? Infelizmente, tem feito hoje. Mas o obreiro é digno do seu salário.
Os coríntios não tinham uma cópia de nenhum dos evangelhos para consultar, mas os ensinamentos de Jesus lhes haviam sido transmitidos como parte da tradição oral compartilhada pelos apóstolos. O trabalhador é digno de seu salário, um princípio fundamental que a igreja não deve negligenciar. Por certo, a argumentação de Paulo foi convincente, apresentou 4 justificativas conclusivas, provando que tinha direito de esperar algum apoio financeiro dos cristãos de Corinto enquanto lhes ministrava. No entanto, havia deliberadamente recusado esse sustento. Na segunda parte de sua defesa, explica o motivo da recusa. Então agora nós vamos ver explicando o motivo da recusa. Vamos ver agora, senão não dá tempo, vamos embora. Versículo 15 ao 18 agora. Versículo 15. Mas eu de nenhuma dessas coisas usei e não escrevi isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo que prêmio tenho, que evangelizando, proponha de graça o Evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no Evangelho. A outra tradução, vamos lá, 15 ao 18. Verso 15 até o 18. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Se anunciar o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me foi confiada. Nesse caso, qual o meu galardão? É que evangelizando proponha de graça o Evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Vamos lá. Paulo tinha autoridade, direito de receber sustento material, mas sendo um cristão maduro, contrabalanceou sua autoridade com disciplina. Nós falamos ontem, né? Não tinha o direito de abrir mão de sua liberdade em Cristo, mas tinha a liberdade de abrir mão dos seus direitos. Entendemos agora porque escreveu dessa forma. Deu aos cristãos de Corinto um exemplo prático dos princípios sobre os quais escrevia. O irmão mais forte na igreja não deveria ser capaz de colocar de lado seus direitos por amor ao mais fraco? Comer carnes era mais importante do que edificar a igreja? Paulo fala de prioridades, de coisas que são verdadeiramente importantes para nós. Infelizmente, falta alguns cristãos colocar as prioridades em ordem. E essa confusão acaba atrapalhando a obra de Cristo. Se cada cristão colocasse em prática Mateus 6,33, buscar primeiro o reino de Deus, né? Haveria dinheiro suficiente para missões e pessoas o bastante para trabalhar, e a obra do Senhor prosperaria. No entanto, nem todo cristão pratica. Certa vez uma senhora enviou uma oferta para o ministério, explicando que havia economizado aquele dinheiro, desligando o aquecimento de água de sua casa. A água para o banho era aquecida no fogão, do jeito como fazíamos em minha infância, comentou. Também cortou sua assinatura de jornal a fim de contribuir ainda mais para a obra do Senhor. Talvez não sejamos chamados pelo Senhor para fazer esse tipo de sacrifício, mas seu exemplo é digno de todo respeito. Paulo apresenta 3 motivos que o levaram a recusar o sustento da igreja de Corinto. Então o que Paulo está fazendo aqui, ele está ensinando na prática, né? Na prática, o que ele ensinou no capítulo 8, né? Se abster dos seus direitos, de suas liberdades em Cristo, né? Para não escandalizar os mais fracos na fé. Se abster, não fazer coisas que talvez nem pecado seja, mas que vai ferir a consciência dos mais fracos, né? Então Paulo, ele seguia esse princípio em sua vida, né? Por amor ao Evangelho, que nós vemos do 15 ao 18. Paulo não desejava criar qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Naquele tempo, as cidades gregas eram repletas de mestres e pregadores itinerantes, a maioria deles interessada apenas em ganhar dinheiro. Paulo não apenas recusou valer-se do tipo de oratória e de argumentação que esses mestres usavam, que nós vemos lá em 1 Coríntios 2, 1 ao 5, né?
que os pregadores daquela época, tanto muitos cristãos e muitos de outros deuses, usavam de argumentação, de eloquência, de oratória, de filosofias, né? Mas Paulo não, pregava o Cristo crucificado, mas também recusou aceitar o dinheiro das pessoas para os quais ministrou. Seu desejo era livrar a mensagem do Evangelho de qualquer empecilho ou obstáculo presente no pensamento dos pecadores perdidos. Então ele fazia isso já para livrar, porque hoje o ser humano, por causa dos escândalos que vem, e aí daqueles por qual escândalo vem, né, Jesus disse, melhor amarrar uma pedra e se lançar no fundo do mar do que escandalizar um desses pequeninos. Então, na mente dos incrédulos, dos ímpios, dos gentios, está isso, né? A igreja só quer dinheiro, o pastor só quer dinheiro. Então Paulo sabia dessa mentalidade desde aquela época já, né? Então ele se absteve, porque eles não eram maduros o suficiente para que não pudesse impedimento, né, ao Evangelho de Cristo, né, ao Evangelho do Senhor. E convém salientar que ele imitava a Cristo, né? Aleluia. Então devemos imitar Paulo. Nesse sentido, quando Paulo acrescenta, não escrevo isto para que assim se faça comigo, no verso 15, deixa claro que seus leitores não devem pensar que se trata de uma indireta, para que lhe dê apoio financeiro. Paulo não poderia assumir qualquer crédito pela pregação do Evangelho, pois havia sido chamado por Deus para realizar esse ministério. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Deus havia lhe dado a incumbência, a responsabilidade de despenseiro, embaixador, e o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja achado fiel. 1 Coríntios 4:2, nós já estudamos. Deus providenciara para que Paulo recebesse seu salário e recompensa, o mesmo termo usado em Lucas 10:7. Qual é a recompensa de Paulo? A alegria de pregar o Evangelho sem pedir coisa alguma em troca. Isso significava que ninguém poderia acusá-lo de ter segundas intenções ao compartilhar as boas novas de Jesus Cristo. É triste quando por vezes a pregação do Evangelho é embaraçada por uma ênfase excessiva sobre o dinheiro. O mundo não salvo está certo de que a maioria dos pastores e missionários está envolvida em algum tipo de maracutaia religiosa para arrancar dinheiro de pessoas inocentes. Sem dúvida existem charlatões no mundo de hoje. Pessoas que usam a religião para explorar os outros e controlá-los, de modo algum compactuando com seus propósitos ou práticas. Devemos certificar de que nada do que fizermos em nosso ministério dê a impressão de que somos como eles. Desde os primórdios da igreja, uma atitude incorreta com respeito ao dinheiro tem servido de empecilho para a proclamação do Evangelho. Ananias e Safira amavam o dinheiro mais do que a verdade, e Deus os matou. Atos 5. Simão o mágico pensou que poderia comprar o dom do Espírito Santo. Atos 8, verso 18 a 24. Hoje seu nome se encontra no dicionário associado ao verbete simonia, a prática de comprar e vender cargos privados, privilégios religiosos. H.A. Ironside pastoreia a igreja Moody em Chicago durante 18 anos. Lembro-me da primeira vez que ouvi anunciar a coleta de uma oferta. Disse: pedimos ao povo de Deus que contribua com generosidade. Se você não crê em Jesus Cristo, não pedimos que contribua. Temos uma oferta a lhe fazer, a vida eterna pela fé em Jesus Cristo. Deixou claro que a oferta seria levantada entre os cristãos, a fim de que o dinheiro não fosse um tropeço para os não cristãos ali presentes, impedindo-os de aceitar o Evangelho. Então, uma conduta aí que um pastor da igreja de Moody, né? Não sei se o pastor já ouviu falar de Moody, um grande pregador que houve. Ele está inclusive no livro Heróis da Fé, um grande ganhador de almas, que também tem também sobre o dom apostólico sobre ele também, né? Foi um homem usado nas mãos de Deus. Mas esse pastor diz: olha, vamos recolher oferta aqui, quem quiser contribuir, mas só os cristãos, quem não é cristão nem precisa contribuir, porque Deus não quer o seu dinheiro, Deus quer que você creia na vida eterna, aceite o presente de Deus, a oferta de Cristo, que é a vida eterna. Então, nós temos que, se tem um assunto que nós temos que ser mais cuidadosos hoje, é o dinheiro. O dinheiro é o que mais temos que ser cuidadosos, assim como foi Paulo, né? Porque
Hoje a corrupção é tanta, né, que é pior do que aquela época de Paulo, é bem pior. Então, temos que vigiar muito, para não sermos confundidos, né? Ou as pessoas interpretar que estamos mal intencionados, né? Que a nossa intenção seja de erro e não o Evangelho. Verso 19 ao 23 agora. 19 ao 23, diz assim: porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. Fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, como se estivessem sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E se eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Vamos ler a tradução, 19. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sobre o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei, ao sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei de Moisés. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, não com o fim de me tornar cooperador, com ele. Olha só que maravilhoso isso, hein? Vamos lá. Que paradoxo, livre de todos os homens, e no entanto, servo de todos os homens. Assim era Paulo. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós como vossos servos, por amor de Jesus. 2 Coríntios 4, 5, Paulo vai dizer esse texto. Pelo fato de ser livre, Paulo poderia servir aos outros e colocar de lado seus direitos por amor a eles. Infelizmente a frase fiz-me tudo para com todos tem sido abusada pelo mundo, e muitas vezes o significado original para entender por Paulo é distorcido. O apóstolo não era um camaleão que mudava sua mensagem e seus métodos a cada nova situação. Também não fazia concessões indevidas, adaptando sua mensagem de modo a agradar seu público. Era um embaixador, não um político. Paulo era um judeu, como se preocupava profundamente com seu próprio povo. Romanos 9:10 fala sobre isso. No entanto, possuía um chamado especial para ministrar aos gentios. Efésios 3:8 fala sobre isso. Toda vez que chegava a uma cidade diferente, sempre procurava os lugares onde o Evangelho ainda não havia sido pregado. Romanos 15:20 ele fala sobre isso. Ia diretamente para a sinagoga, caso houvesse uma na cidade. E lá falava do Evangelho com toda a ousadia. Se era rejeitado pelos judeus, pregava aos gentios. O que separava os judeus dos gentios naquele tempo? A lei e as alianças. Paulo conduzia sua vida pessoal de modo a não ofender nem judeus nem gentios. Não ficava exibindo sua liberdade aos judeus, nem impunha a lei aos gentios. Então, com os judeus, Paulo não ficava exibindo sua liberdade, né? Que ele não precisava mais guardar o sábado, que ele não era mais sujeito à lei, né? Mas agora sim a lei de Cristo. Ele se fazia como se estivesse debaixo da lei, para alcançar algumas almas ali. Né? E com os gentios, ele também não impunha. Ele vivia como se estivesse sem lei. Não sem lei de Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Mas para alcançar os gentios. Então, muita gente distorce isso hoje. Muita gente diz, olha, se é assim, então eu tenho que fazer carnaval na igreja para ganhar aqueles que gostam de carnaval. Muita gente interpreta assim, pastor. Então convém nós salientar isso. Eu tenho que pôr um ringue de vale tudo aqui para ganhar as pessoas que gostam desse esporte. Não é isso que Paulo está fazendo. Paulo jamais mudou a mensagem. A mensagem é a mesma, Cristo crucificado. E o culto
É oração, louvor e pregação da Bíblia. Não existe carnaval, não existe teatro, dança, embora essas atividades possam até ser feitas, né? Fora da igreja, né? Fora das quatro paredes, né? Possa até ser feito, se alguém quiser evangelizar, fazer um teatro lá na praça pública, tudo bem. Mas isso não é elemento do culto dentro da igreja. Os elementos de culto é oração, pregação, louvor. Agora, se quiser fazer uma atividade com as crianças, né? Uma festa, colocar um palhaço ali para brincar com as crianças, na igreja, um trabalho social, a Bíblia não condena tal prática, né? Mas misturar com culto, né? Aí é o que está errado, né? Porque as pessoas não conseguem fazer uma separação sobre isso. Uma separação. Paulo conduzia sua vida pessoal de modo a não ofender nem judeus nem gentios, não ficava exibindo sua liberdade aos judeus, nem punha a lei aos gentios. Essa atitude de Paulo era incoerente? De maneira nenhuma, simplesmente adaptava sua abordagem aos diferentes grupos. Quando lemos seus sermões no livro de Atos, podemos observar essa adaptação feita com tanta sabedoria. Quando pregava aos judeus, começava com os patriarcas do Antigo Testamento, mas quando pregava para os gentios, começava com o Deus da criação. Paulo não tinha um sermão padronizado para todas as situações. Convém observar que Jesus usou a mesma abordagem. Para Nicodemos, um nobre judeu, falou sobre o nascimento espiritual. Aleluia. Mas para a mulher samaritana, falou da água viva. Jesus era flexível e adaptável, e Paulo seguiu seu exemplo. Nem Jesus nem Paulo tinham uma fórmula evangelística rígida que usavam em todas as ocasiões. É preciso tato para ter contato. Quando as pessoas para os quais testemunho falam de sua experiência de confirmação ou crisma, conto que tive uma experiência semelhante, expresso minha apreciação pelo pastor que me instruiu ou por mim. Então relato como um ano depois de minha confirmação tive um encontro pessoal com Jesus Cristo que nasci de novo. Um bom testemunho procura construir pontes, não muros. Para as pessoas imaturas é bem provável que o estilo de Paulo parecesse incoerente. Na verdade, estava sendo extremamente coerente, pois seu propósito maior era ganhar pessoas para Cristo Jesus. A coerência pode se tornar algo bastante legalista, e o homem pode se prender de tal modo a regras e padrões humanos a ponto de não ter liberdade para ministrar. Fica como o jovem Davi, tentando lutar vestindo a armadura de Saul. Paulo tinha o direito de comer o que bem entendesse, mas abriu mão desse direito para que pudesse ganhar os judeus, porque os judeus honravam a lei, então os judeus não poderiam comer carne de porco. Então, se Paulo tivesse sido convidado por judeus, né, para um almoço, para um jantar, vou dar um exemplo, não aconteceu isso na Bíblia, mas era assim que ele fazia. Ou uma festa que havia judeus e gentios ali, e o propósito dele era ganhar judeus, ele não ia comer aquela carne de porco, né, para não escandalizar os judeus, não que fosse pecado, pois na graça tudo me é lícito, né? Ou seja, todos os alimentos são santificados por Deus, e ele poderia fazer isso. Agora, muitos pregadores judeus, né, não faziam como Paulo. Os pregadores judeus, né, que se convertiam a Cristo, eles iam comer numa casa de um cristão gentil que tinha se convertido, e talvez ali tinha carne de porco. Aquele gentil não guardava o sábado, né? Não guardava a lei de Moisés. E o que os pregadores judeus queriam fazer? Eles queriam fazer aqueles gentios pararem de comer carne de porco, guardarem o sábado e guardar a lei de Moisés no geral, né? E Paulo vai dizer, não, isso está errado. Nós estamos mais debaixo da lei. Nós já estudamos isso aqui, então não vou nem falar muito. Em Gálatas, em Romanos, fala direto sobre isso, que todos aqueles que são da obra da lei estão debaixo da maldição. Então, Paulo, ele se adaptava ao contexto que ele estava, né? Ou no meio dos gentios, no meio dos judeus. É claro que hoje o contexto que nós estamos aqui no Brasil, se não é só gentios, né? Então não estamos nesse mesmo contexto de Paulo, né? Estamos num contexto de mistura de raças e mistura de religiões, né? Então Deus, por isso que nós precisamos do poder do Espírito, da sabedoria do Espírito, do conhecimento da palavra, para podermos alcançar as almas, né?
com o Evangelho do Senhor. Então Paulo ele tinha esse método que ele usava, né, de se adaptar, assim como Jesus para a mulher samaritana, ele falou da água, né, o exemplo que estava ali na frente dela. Para Nicodemos, o príncipe dos judeus, né, o mestre de Israel, ele fala do novo nascimento, né? Para o cego, ele fala da visão, né? Eu vim a este mundo para juízo, né? Para aqueles que veem não vejam, aqueles que não enxergam possam enxergar, né? Então Cristo, ele ensinava com muita autoridade, diz a Bíblia, né? E a multidão se admirava com a sua doutrina, né? Porque com o seu ensino, seu método de ensinar e explicar as coisas, porque não era como os fariseus e os escribas, né? Era de uma forma que uma criança poderia entender, né, a palavra do Senhor Jesus, né? E mesmo ensinando dessa forma ainda, a maioria entendeu ainda, né? A grande parte se tornou cega, né? Não aceitou essa mensagem de Cristo, assim como Paulo também, né? Por mais que Paulo fizesse de todos os meios, ainda ele dizia, para salvar alguns. Quer dizer, não é a maioria, é alguns. Então, a salvação é uma obra séria e são poucos aqueles que se salvarão. Então, temos que fazer a nossa parte e não colocar tropeço, né? Paulo tinha o direito de comer o que bem entendesse, mas abriu mão desse direito para que pudesse ganhar os judeus, honrava a lei. Mas a colocou de lado para alcançar os gentios perdidos. Chegou a se identificar como os cristãos fracos e legalistas, a fim de poder ajudá-los a crescer. Sua atitude não era transigente, mas sim inteiramente sujeita à lei suprema do amor. Paulo seguiu o exemplo do Salvador e se humilhou, tornando-se servo de todos. Usando-se servo de todos. Verso 24 ao 27, agora é a última parte. 24 ao 27. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o podeis alcançar. Todo atleta em tudo se domina, aquele para alcançar uma coroa corruptível, nós porém incorruptível. Assim corro também eu, não sei meta, assim luto, não como desperindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Vamos ler a tradução agora, verso 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não combatendo no ar. Antes subjugo meu corpo, reduzo a escravidão, servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Paulo gostava de usar imagens relacionadas aos esportes e as empregava com frequência nessa epístola. Os coríntios conheciam os Jogos Olímpicos gregos e também tinham os próprios Jogos Istmicos. Sabemos disso. Paulo emprega uma metáfora próxima da experiência de seus leitores. Que olha a sabedoria de Paulo. Paulo usou a lei, Paulo usou a experiência do trabalho. Agora ele usa também a experiência militar de um soldado e agora a experiência de um atleta também, né? Para ensinar verdades espirituais, né? Para ensinar verdades espirituais, né? Então isso é muito bom, Deus nos dá essa graça de poder usar coisas do dia, coisas da Bíblia, circunstâncias, para ensinar verdades espirituais, né? Então isso é muito interessante na vida de Paulo. Um atleta deve ser disciplinado a fim de conquistar o prêmio. Ter disciplina significa abrir mão do que é bom e do que é muito bom, a fim de ficar com o que é absolutamente o melhor. O atleta precisa cuidar de sua dieta e de seus horários. Deve sorrir e dizer, não, muito obrigado, quando as pessoas lhe oferecem sobremesas tentadoras ou convidam para festas tardes da noite. A comida e a diversão em si não tem nada de errado, mas se interferem em nossos objetivos maiores, podem atrapalhar
em vez de ajudar. Então o atleta ele tem disciplina, né? Um atleta de futebol, de qualquer esporte, ele não pode ir para balada, né? Não pode farrear. Ele não pode comer tudo, né? Porque ele tem que manter o corpo em forma, tem que se manter magro, tem que se manter em forma, tem que praticar exercícios, tem que treinar todos os dias, tem que dormir o tempo certo, acordar na hora certa, tem que se abster. Talvez ele abandona a família, né? Abandona muitas coisas para ficar concentrado, para ficar só dedicado àquilo, né? Para treinar e treinar e treinar, né? Quer dizer, não tem uma vida normal como um outro, é uma vida diferenciada, uma vida de disciplina. Então, assim nós cristãos, assim nós também temos que ter essa disciplina, né, espiritual, né? Qual é a disciplina do cristão? Oração, leitura da Bíblia, jejum, adoração a Deus, santificação. Todas essas e mais outras, né, são práticas que temos que fazer. O cristão não participa da corrida para entrar no céu. Antes está na corrida porque foi salvo pela fé em Jesus Cristo. Somos os cidadãos gregos. Somente os cidadãos gregos poderiam participar dos jogos, e para isso deveriam obedecer às regras, tanto no treinamento quanto na competição. Qualquer competidor que quebrasse as regras de treinamento era automaticamente desqualificado, né? Desclassificado. A fim de abrir mão de seus direitos e de experimentar a alegria de ganhar almas para Cristo, Paulo teve de se disciplinar. Esta ênfase é dada em todo o capítulo 9. A autoridade, os direitos devem ser contrabalanceados pela disciplina. Se desejamos servir ao Senhor e obter uma recompensa e aprovação, precisamos pagar um preço por isso. A palavra desqualificado, no versículo 27, era um termo técnico de conhecimento geral dos que acompanhavam os jogos gregos. Significa desaprovar, desclassificar. Nas competições gregas havia um arauto que anunciava as regras do jogo. O nome dos competidores, o nome da cidade de origem dos campeões, também anunciava o nome de qualquer participante desqualificado. Então todo esporte, futebol, basquete, corrida, natação, vôlei, existem regras. E se não obedecerem certas regras, são desqualificados, são expulsos, são penalizados. Assim também no ministério, né? Existem regras. No ministério pastoral, evangelístico, assim como cristão, temos regras, né? Jesus nos deu os seus mandamentos. Jesus nos deu as diretrizes, né, as ordens. E se não corrermos baseado nelas, corremos o risco, né, de ser desqualificados, né? Não recebemos a aprovação do Senhor, sermos desaprovados, né? Sermos achados em falta, como ensina a Bíblia. Paulo considerava-se um arauto e um corredor. Sua preocupação era não se ocupar de tal modo tentando ajudar os outros na corrida, a ponto de ignorar a si mesmo, de descobrir que havia sido desqualificado. Mais uma vez, não se trata de perder salvação pessoal. Quando um atleta grego era desclassificado, não perdia a sua cidadania, mas apenas a oportunidade de ganhar um prêmio. A ênfase toda é sobre as recompensas, e Paulo não desejava perder sua recompensa, seu galardão. Ele queria receber seu galardão completo no tribunal de Cristo, né? Pois nós aprendemos que a igreja receberá um julgamento, não condenatório, mas um julgamento de galardões, né? Onde Cristo vai dar galardões a cada cristão segundo suas obras que foram feitas na terra. O que será julgado ali não são os pecados cometidos, pois a Escritura é bem clara, dizendo que deles jamais me lembrarei, diz o Senhor. Então, Jesus, não vamos chegar no céu, aí Jesus vai começar a lembrar: olha o seu pecado aqui no pensamento, você fez aquilo, mesmo depois de nós aceitarmos e seguirmos. Não, porque a partir do momento que somos cristãos, nos convertemos, nascemos de novo pelo poder do Espírito Santo, Deus nos justifica. Ou seja, como que, se nós somos justos, como que Ele vai julgar-nos as nossas injustiças? Então, o que será feito no céu, no galardão, essa é a minha
podemos dizer teoria, né? Não teoria, mas essa é a minha visão bíblica, né? De que o cristão receberá um julgamento não condenatório, mas sim de galardões. O falso cristão sim, né, vai receber um julgamento condenatório, né? Assim como diz em Apocalipse, né? Todos vão comparecer ao juízo do trono branco, né? Todos aqueles que não participaram da salvação, né? Que não tem um nome escrito no livro da vida. Mas os cristãos verdadeiros, os salvos, pela graça de Cristo, pelo mérito de Cristo, jamais poderão ser julgados pelos seus pecados, né? Pois Cristo levou o nosso pecado já. Então isso é maravilhoso, né? Porque que vergonha, já pensou que vergonha você lá no céu, salvo, e Jesus começar a lembrar todos os seus maus pensamentos, todos os seus pecados? Se Ele mesmo disse que perdoou e se esqueceu, que você é uma nova criatura, então não tem lógica esse pensamento, né? Não tem lógica. Então, esse prêmio que Paulo está dizendo aqui é o galardão, né? Jesus foi claro, ele disse assim: se você der um copo de água a um pastor ou um profeta, terá o galardão de pastor, o galardão de profeta, quer dizer, terá galardões diferentes, né? Para cada trabalho, para cada obra. E não é segundo nossos olhos carnais, né? Porque a nossa mente é o seguinte: olha, o pastor que tem 10 mil membros vai ter um galardão maior que um pastor que tem 100 membros. Mas talvez não será assim no céu, porque a motivação, Cristo vai julgar, né? Cristo vai julgar a motivação, a qualidade da obra, se é ouro, se é pedras preciosas, ou se é madeira, feno e palha, né? Nos jogos gregos, somente o corredor poderia ganhar a coroa de louros, mas todo cristão pode vencer e receber uma coroa incorruptível diante do tribunal de Cristo. Essa coroa é dada aos que se disciplinam para servir a Cristo e ganhar almas perdidas. Eles mantêm o corpo sob o controle olhar fixo em seu alvo. Nos últimos anos, os cristãos evangélicos têm redescoberto a importância da disciplina pessoal e a relação entre um corpo disciplinado e uma vida cheia do Espírito. É evidente que devemos evitar extremos. Por um lado, o ascetismo religioso não é saudável, nem possui qualquer valor espiritual. Colossenses 2, 18 ao 23. Por outro lado, considerar os benefícios da disciplina na alimentação, nos exercícios, no descanso, uma obra e uma vida equilibrada sob a orientação do Espírito. Temos orgulho de não fumar nem ingerir bebidas alcoólicas, mas, e quanto ao hábito de comer em excesso e a questão de obesidade. Além disso, há muitos cristãos que não conseguem aplicar a disciplina a seu tempo, de modo a ter uma vida devocional constante ou acompanhar um programa de estudo bíblico. Então temos que ter a disciplina aqui, né? Disciplina nos exercícios, na alimentação, né? Porque os cristãos, nós se orgulhamos de não beber, de não fumar. Só que a palavra de Deus diz também em Provérbios: se tu és um homem glutão, põe uma faca na tua boca. Já leu esse versículo, pastor? Então nós temos que ter essa disciplina. Até mesmo o exercício, né? A Bíblia diz que quem não faz exercício está pecando. Sabia disso, pastor? Eu não sabia dessa nova. Sabia. Porque o exercício para o corpo, ele é proveitoso, diz a Bíblia, né? Para o corpo. E a Bíblia diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Então o exercício, a caminhada, né? Ou correr, ou fazer ginástica, seja lá o que for o tipo de exercício, né? Carregar peso, é bom e aceitável aos olhos de Deus, né? Assim como a formiga, né? Nós temos que aprender com elas. Disciplina também no tempo, né? Mas isso aqui já ia dar uma pregação sobre isso. Tem pessoas que não têm disciplina no tempo. Quer dizer, você tem tempo para a família, tem tempo para trabalhar, tem tempo para comer, mas não tem tempo para vir na igreja, não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a Bíblia. Cadê a disciplina do atleta? Cadê a disciplina do soldado? Tudo tem um tempo determinado, debaixo do céu, para todo propósito tem tempo, né? Deus não mente. Deus dá tempo para todo mundo aqui na terra. Deus dá tempo para nós agradar a nossa família, para nós agradar a Deus, para nós descansar, para nós trabalhar, para nós meditar, ler a Bíblia. Então temos tempo para tudo. Quem diz que não tem, é porque não está administrando corretamente suas prioridades e o seu tempo, né? Então, o tempo aqui nós temos que administrar. Paulo possuía um grande objetivo para a sua vida: glorificar o Senhor, ganhando os perdidos e edificando os cristãos.
O apóstolo estava disposto a pagar qualquer preço para alcançar esse objetivo. Estava disposto até a abrir mão dos seus direitos pessoais. Sacrificou os benefícios imediatos, os prazeres instantâneos, em troca das recompensas e alegrias eternas. Então aqui nós vemos a filosofia de Paulo, né? E podemos imitá-lo, porque ele foi o único apóstolo que disse: sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Pedro não disse isso, João disse isso. Não que eles estivessem errados, não é isso que eu estou falando. Longe de mim, né, querer acusar estes santos homens de Deus. Mas Paulo foi o único que teve essa coragem. De todos eles foi o único. Sejam meus imitadores, porque eu imito a Cristo. Amém? Amém. Vamos colocar em pé essa noite. Agradecer ao Senhor.